Então, assim, Foi colocado aqui, o erro é você. É você. A falha está em você, né? E por mais que tenha esse autoconhecimento, é muito difícil, né? Se libertar disso. E às vezes, eu sei que, tipo, é muito legal o enfrentamento, mas com alguns pais, às vezes, não vale a pena. Exatamente. Sabe? Não vale a pena. Tem situações, assim, que se a pessoa for lá enfrentar, vai querer uma resposta. E às vezes não vai ter, porque aquela outra pessoa, né? Tem pais tóxicos, que a gente romantiza isso, mas Principalmente existe. se eles tiverem um transtorno de personalidade narcisista. Narcisista. Eles não vão reconhecer. Exatamente. Não vão aceitar, vão se vitimizar também, né? Mas como assim? Eu fiz tudo por você. E trazem todo o funcionamento da manipulação, E de vão distorcer a realidade. Exatamente. E vão depositar mais culpa. Então, é melhor se afastar. Verdade. Em alguns casos, é melhor dar esse afastamento. Mas em outros, claro, com certeza, dá pra gente dizer, não mais. Com certeza. Aqui não. Pois é. E aí a gente está falando de afeto e vou só mudar um pouco a configuração desse afeto e puxar esse afeto para a filosofia, né? Sair um pouco da... Tinha que ter, né? Ele não deixa de lado. Estava estranhando o hiperfoco dele, gente. Da psicologia, né, e entrar um pouco na filosofia, né? O afeto, né, para Spinoza, né, ele não tem a ver com o afeto que a gente é acostumado a falar, mas com o afetar-se, né? Como as coisas são processadas, né? Como é que eu me afeto pelas coisas. E aí, querendo ou não, né, toda a nossa crença, ela nunca vem vazia, né? Ela sempre vem carregada de impressões. E essas impressões, no fim das contas, são construídas no como eu me afeto com as situações do meu entorno, né? Então, toda a relação, pegando aqui o caso, alguém falou aí dos 1000 dias, né? Pegando o caso da criança, né, que nasceu, está ali amamentando, né, vai começar a engatear, vai começar a falar as primeiras palavras, todo aquele meio, de alguma forma, está afetando ela, né? E aí, a depender de como seja a relação desse meio com a criança, se é um meio, se é uma relação no caso, né, de violência, ou se é uma relação de carinho, se é uma relação de abandono ou de validação, ela vai estar recebendo aquilo de alguma forma. Então, quando ela começar a processar posteriormente, né, quando ela tiver consciência da consciência dela, né, e começar a processar isso, começar a nomear as coisas, dar significado para as coisas, esse significado não vem vazio. Ele vai vir carregado dos afetos que ela recebeu, né? Então, os conceitos que ela vai desenvolver, né, o bem, o mal, o certo, o errado, o devo fazer, não devo fazer, no que vou acreditar, vem tudo carregado, né, por esse afeto que foi recebido lá atrás, né? Por isso que vem a grande questão, por que eu acredito nisso e não naquilo? Isso não está vazio, isso tem uma razão de ser, e a razão de ser é justamente esse afeto que eu carrego desde a infância, né? Geralmente o pai está ali dizendo faça, não faça, pode, não pode. E a depender de como seja essa relação das regras, né, da modelação, etc. e tal, essa criança vai estar recebendo isso, vai estar sendo afetada por esse meio e vai depois dar o significado para isso. Esse significado ele pode estar sendo passado em um processamento adequado ou não, né? E quando é o não, e especificamente quando é um ambiente de violência, essa criança vai ter, depois que atingir a maturidade, olhar para trás e vai ter os rompimentos. E os rompimentos sempre são os rompimentos de revolta, né? De olhar para trás e descarregar, porque ela entendeu, ela processou, ela entendeu que aquilo não estava sendo funcional. E acabando que, entendendo que aquilo não era funcional, no lugar de ela passar a ser funcional porque entendeu que não era funcional, ela acaba colocando mais disfunção naquilo que era disfuncional. Então, que foi acumulando e vai descarregar, né? Exatamente. Então, uma hora a tampa estoura, né? E quando estoura, infelizmente, né, você tem uma criança violenta, você tem uma criança com comportamentos de como é que eu posso colocar? No caso é violência mesmo, né? De na escola
é batendo em um, batendo em outro, é sempre aquele filho que dá trabalho. Mas por quê? Porque ela começou a dar significado para as coisas, né? Existe uma relação de afeto ali desde cedo, né? O afeto do abandono, o modo como isso afeta ela, né? A afetação do abandono, a afetação da imposição violenta de regras, né? A afetação das pisas, das surras, tudo isso passou a mensagem. Ela já recebeu. E quando ela vai agora se relacionar com esse mundo, dando para esse mundo conceito e sentido, ela vai simplesmente reproduzir aquilo que ela já foi afetada. E aí é reprodução do modelo, no fim das contas. De bater, de xingar. Aí vem um pai, eu não sei o que eu fiz com esse menino, eu sempre dei tudo para ele, etc e tal. Mas então, o modo como esse filho foi afetado na relação que esse pai e que essa mãe desenvolveu com ele. Infelizmente, né, colocou esse menino para desenvolver, né, um significado totalmente turvo da realidade por conta do modo como ele foi afetado na infância. Exatamente. E assim, você falando, eu estava pensando aqui uma temática, né, que a gente precisa falar, que é a substituição do afeto pelas telas. Então, assim, quando o Islânio fala, né, eu não sei o que foi que eu fiz para esse menino ser dessa forma. Você entregou uma tela para ele e fez assim, se resolva. Né? Diretamente, você não fez nada, mas indiretamente você causou um prejuízo gigantesco. Porque assim, quando um pai, uma mãe ainda deixa o filho com uma babá, ele ainda tem a chance de ter afeto dessa babá.